amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha só, a gente viu o modo indicativo, os seus tempos verbais, flexão, emprego, identificação. Depois a gente viu o modo subjuntivo, a gente percebeu lá também o emprego de cada tempo verbal e depois a gente aplicou isso em questões, lembra? Beleza. Agora a gente vai partir para o modo imperativo, tá legal? Então venha comigo para a tela, vamos lá. Bom, pessoal, então o modo imperativo, ele vai ser montado como? Nós precisamos, então, no caso do imperativo afirmativo, nós vamos precisar do tempo presente do indicativo. O presente do indicativo é aquele que a gente coloca aquela palavrinha, né? Normalmente, geralmente, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Lembra? Beleza. O imperativo afirmativo e o negativo também precisam do presente do subjuntivo. A gente utiliza a palavrinha talvez para lembrar. Lembra? Então, olha só. Talvez eu estude, tu estudes, ele estude. Nós estudemos, vós estudeis, eles estudem. Para formar o imperativo afirmativo, é bem simplesinho. A gente só tem que lembrar aqui uma coisa. Não se dá ordem para a própria pessoa, beleza? Então, eu dar a ordem para mim mesmo, não é o caso. Por isso a gente corta a primeira pessoa, beleza? Outro detalhe, então aqui no presente indicativo, eu tenho a primeira pessoa eu, tu, ele, nós, vós, eles. Já no imperativo afirmativo, como a conversa é direta, a gente vai utilizar o tu, naturalmente, e o que nós temos ele vai passar a ser você, beleza? Tranquilo. Nós teremos o nós, o vós e vocês. Tranquilo, beleza? Então, a gente vai empregar aí, ó, no lugar do ele, a gente vai empregar o você, no lugar do eles, nós vamos empregar vocês, tá legal? Show de bola! Então, Terror, como é que a gente forma um imperativo afirmativo? Simples, você vai buscar da segunda pessoa, você vai buscar a segunda pessoa do singular ou plural, tá? Você vai buscar do presente do indicativo. E como? Você simplesmente vai riscar o S aqui, ó, tá? Simplesmente isso, vai tirar o S. E vai puxar para cá. Vamos, então, aqui observar. Vai ficar como, então? Estuda tu, estudai vós. Beleza? Estuda tu, estudai vós. Esse é o imperativo afirmativo, né, na segunda pessoa, tá? Estuda tu, estudai vós. Beleza. E o restante, Terror? Bom, o restante você vai buscar do presente do subjuntivo. Então, você vai buscar para cá, estude, você, estudemos, nós. Você está vendo aqui, ó? Estudemos nós, estudem vocês, estudem vocês. Está vendo só? Beleza. Um detalhe interessante, né, que é bom a gente observar, o seguinte, aqui nós temos o verbo estudar. Então, no infinitivo, essa vogal que está antes aqui do R, nós chamamos de vogal temática. Tá legal? Beleza. Essa vogal temática, ela é conservada aqui no presente do indicativo. Por isso, quando a gente emprega lá na segunda pessoa, estuda tu, estudai vós, nós mantemos essa vogal temática. Beleza? Então, esse é um detalhe interessante. No presente do subjuntivo, nós passamos o que era a vogal temática, nós passamos para a desinência modo temporal. Então, esse A, ele passa a E. Então, você vai notar por isso que nós temos aqui, ó, estude você, estudemos nós, estudem vocês. Está vendo aí? Então, a gente mudou do A para o E. Então, sempre tomar cuidado com isso, belezinha? Tranquilão. Então, agora vem o seguinte, eu quero dizer o seguinte, que, olha, você é uma pessoa que precisa de muito estudo, estuda bastante.
Eu posso empregar, então, o imperativo dessa forma, nesse contexto? Ei, você necessita praticar um pouco mais, você necessita praticar um pouco mais, estuda bastante em teu material. Posso usar isso, terror? Não. Olha só, por que não? Porque como eu estou me dirigindo a você em terceira pessoa, você, o imperativo afirmativo não cabe mais como segunda pessoa estuda. Porque nós falamos que é estuda tu, estude você. Então, nesse caso, se eu tenho um contexto e eu já me dirijo para o interlocutor em terceira pessoa, você é uma pessoa que precisa do estudo, precisa praticar mais. Então, não é estuda em teu material, e sim estude em seu material. Beleza? Então, o que acontece algumas vezes em prova é isso. Há um contexto de terceira pessoa e a banca, de repente, coloca nas alternativas um imperativo em segunda. Opa, não pode, tem que ser em terceira, tá? Beleza, vamos aqui observar o seguinte, vamos pegar uma outra aqui. Eu posso, então, afirmar, terror, o seguinte, estude em teu material. Eu posso ter essa afirmação? Estude em teu material? Não. Por que eu não posso falar estude em teu material? Pelo seguinte, estude, vem aqui comigo para a tela, estude, eu estou me referindo então, com esse imperativo estude, à terceira pessoa, você. Está vendo? Então não pode ser estude em teu material, mas estude em seu material, que é um pronome de terceira pessoa. Concorda comigo? Se for, mas eu gosto tanto de usar o teu, pronome possessivo teu, beleza, não tem problema. Então você vai ter que usar o que, como? Estuda em teu material. É a combinação do verbo com seu respectivo pronome. Esse é um detalhe importante que a gente tem sempre que observar. Beleza? Ok. Terror, e o imperativo negativo? Rapaz, imperativo negativo é mamãozinho com mel. Por quê? Basta você simplesmente copiar aqui do presente do subjuntivo. É só isso, meu amigo. Então a gente fala como? Não estudes. Tu. Não estude. Você. Não estudemos. Nós. Não estudeis, vós não estudem, vocês. Beleza? É só copiar mesmo o que tem no presente subjuntivo, mais nada. Então, cara, sinceramente, qual é o detalhe aqui, terror? Cara, o imperativo, basicamente, você usa o presente do subjuntivo, com a exceção de quem? Da segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo, que a gente tira do presente indicativo menos o S. Só isso. Estuda tu, estudai vós. Beleza? Tranquilão. Ô, terror, beleza, tranquilão, gostei desse negócio aí. Agora vamos lá. Tem uma propaganda que fala assim, às vezes, beba com moderação. Beleza, eu vou pegar isso daí e vou colocar um contexto. Beba com moderação. Esse beba com moderação, ele se refere a quem? A tu ou a você? Essa publicidade, ela trata, né, o consumidor, ela trata o consumidor como tu ou como você. Isto é, se eu quisesse então colocar um contexto nisso, né? Ei, você que gosta muito de cerveja, beba com moderação, ou tu que gostas muito de cerveja, beba com moderação. Nesse caso, o que nós temos aí, moçada? Vem aqui comigo na tela, olha só. Aqui, eu tinha colocado para você, né, ó, o verbo estudar, correto? Ó? Esse verbo estudar aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a flexão no imperativo do verbo beber, que já é uma outra conjugação. Beleza? Vou limpar essa tela aqui, ó, para ficar fácil você observar essa relação da vogal temática. Vamos lá, então? Terror, o verbo agora é beber. Vogal temática é e, não é? Beleza, vogal temática e. Tá ok, beleza. Como é que fica, então, o verbo beber no presente indicativo? Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis,
eles bebem. Beleza? A vogal temática está aí, ó, conservada, não é? Eu sei que o imperativo afirmativo na segunda pessoa do singular e plural é que a gente vai pegar por imperativo afirmativo. E eu vou tirar o S. Ah, rapaz, vai ficar como então? Bebe tu, bebe tu a cerveja, bebe tu. Bebei vossa cerveja, beleza? Bebei vós. Tranquilo? Bebe tu, bebei vós. Tranquilão? Ok, terror. Agora vamos lá. Vamos colocar o talvez aqui, ó. Vamos pegar o talvez aqui e colocar nesse presente subjuntivo. Rapaz, talvez, terror, eu beba ainda hoje. Talvez tu bebas, talvez ele beba, talvez nós bebamos, talvez vós bebais, talvez eles bebam. Tá ok? Agora você vai notar, a vogal temática E agora se transforma em desinência modo temporal A. Está vendo aqui, ó? Beleza. E nós falamos que para preencher aqui com o você, nós e vocês, nós usamos quem? O presente subjuntivo. Então vai ficar como? Beba você. Beba com moderação, né? Sua cerveja, seu vinho. Bebamos nós. Bebamos nós. Está vendo? E bebam vocês. Bebam vocês. Tá legal? O imperativo negativo, basta a gente copiar, né? Então não vou copiar aqui, ó. Não bebas tu, não beba você, não bebamos nós, não bebais vós, não bebam vocês. É só copiar mesmo, tá ok? Então, quando tem lá a propaganda, beba com moderação. Então, beba sua cerveja, seu vinho com moderação, beleza? Então, só para você observar que nós temos na segunda pessoa a conservação da vogal temática E, nesse caso aqui. Tranquilo? Então, só para você observar aí essa mudança. Nós tínhamos o verbo estudar, a vogal temática era A, e transformou-se em desinência modo temporal E aqui, no presente subjuntivo. Agora nós mudamos, porque nós temos a segunda conjugação aqui. Tá legal? Belezinha, belezinha. Terror. Vamos aqui observar o seguinte, Terror. Se eu tivesse, tá? Vamos verificar então, de acordo com o que a gente falou aqui, eu queria ver o seguinte, não tem outra propaganda também de cerveja, eu estou falando muito de cerveja hoje, né? Tinha uma propaganda de uma cerveja antiga aí que falava assim, experimenta, experimenta, não tinha um negócio desse aí? Beleza. Experimenta a sua cerveja ou experimenta a tua cerveja? Nós já falamos que é beba sua cerveja e bebe tua cerveja, né? Beba você, bebe tu, lembra? Porque o verbo é beber, e aí a gente vai se lembrar, opa, peraí, então o tu e o vós, eles foram gerados do presente indicativo, então vai preservar a vogal temática. Se o verbo é beber, bebe tu. Se o verbo é estudar, estuda tu. Se eu mudo a vogal, já sei que veio lá do presente subjuntivo, é o você. Olha só. Beber, bebe tu. Beba você. Mudei a vogal temática, vai para você. Tá legal? Estudar, vogal temática A. O verbo é estudar, terror. Eu estudo, tu estudas. Tirei o S, estuda tu. Se eu mudar para estude, opa, estude você. Tranquilão? Aí, nesse caso, experimentar. Você falou experimentar, né? Experimenta a tua cerveja ou experimenta a sua cerveja. Opa, o verbo é experimentar, vogal temática A. Então, eu experimento, tu experimentas. Experimenta tua cerveja. Experimenta tu. Se eu colocar o E, experimente sua cerveja, experimente você. Fechado? Tranquilão? Então, sempre lembrando dessa vogal temática que vai vir de onde? Lá do infinitivo que estará no presente indicativo. Show de bola? Tranquilão? Ok, então a gente reconheceu esse modo imperativo, tá legal? Eu fiz aqui esse monte de coisa e tal, mas agora vamos colocar o bonitinho, né? Vamos limpar esse negócio aqui, vamos deixar agora bonitinho aqui, show de bola. Então, para formar o imperativo afirmativo, a gente corta o S, olha que maravilha. Olha, perdi um tempo danado montando esse negocinho aqui, tem que ficar agora, fala a verdade. Então, a vogal temática é conservada aqui e aqui.
Está vendo? Ó? Estuda em teu caderno, estudai em vosso caderno, tá ok? O restante vem de onde? Vem lá do presente subjuntivo. Estude em seu caderno, estudemos em nosso caderno, estudem em seu caderno, beleza? Tranquilão? O imperativo negativo, como a gente comentou, basta copiar o presente do subjuntivo. Não estudes tu. Não estude você, não estudemos nós, não estudeis vós, não estudem vocês, beleza? Então, só para a gente poder analisar e perceber com tranquilidade, tá ok? Show de bola! Já que a gente está falando de propaganda, essa daqui, ela costuma até cair algumas provas aí, tá? Vem para a caixa você também, tá? Essa questão, né, essa máxima aí, né, digamos assim, essa frase aí, né, ela vem de uma música da Caixa Econômica Federal e fez muito sucesso e até hoje ela de vez em quando é veiculada também, né? Vem para a Caixa, você também. Muitas vezes isso cai em linguagem, quando pede tipo de linguagem, então nós temos uma linguagem coloquial, uma linguagem informal e uma norma culta, né, o nosso registro culto, então a nossa formalidade na linguagem. Nesse caso aqui, o que a gente vai notar? Ela gerou uma música, né? Essa frase aqui gerou uma música. Vem para a caixa, você também, parará, parará. Beleza, é uma publicidade. Ela tem que se aproximar daquilo que as pessoas já falam, da forma como as pessoas já falam, beleza? Então, tem que ser bem harmônico aos ouvidos, tá legal, tranquilo. Só que algumas vezes a gente percebe, nem tudo que há na música ela vai estar de acordo com a formalidade, porque não é essa a intenção. Não é esta a intenção, né? Então a música tem que soar agradável aos ouvidos, e algumas vezes soa mesmo mais agradável uma linguagem informal do que às vezes uma artificialidade da linguagem formal, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai notar aqui de linguagem informal é o pra. Vem pra caixa você também, o vem pra. Esse pra aí da linguagem informal. É um primeiro detalhe. Mas às vezes em prova também se cobra o quê? O emprego do imperativo aí, tá? Então aqui, de uma consideração nossa, né, a respeito desse emprego do imperativo. Vem aqui comigo, olha só. Nesse caso, olha só, eu tenho aqui o verbo vir, tá ok? Ó? Então, vem para a caixa, você também. Então, eu queria chamar a atenção aqui, né, para a informalidade do pra. E um detalhe importante, que é o emprego, o interlocutor está aí, ó. Você está sendo tratado na terceira pessoa, tá ok? Então, vem para a caixa, você também, beleza? Ok, então a gente vai à frente, vai observar aí o vem para a caixa, você também. Mas, terror, nesse caso, o vem, ele é o imperativo do verbo vir, não é? Sim. Nesse caso, ele vai adaptar, né? Vai combinar com a terceira pessoa. Vamos então observar se realmente cabe. Note que o vem, ele é um imperativo afirmativo, tá ok? Em terceira pessoa, terror. Vamos lá então, vamos observar aqui em terceira pessoa, terror. Vamos lá, você não falou que é o verbo vir? Então, se é a terceira pessoa, ele não é gerado do presente do indicativo, tá? Então, vamos formar aqui, né? Oralmente, depois a gente vai colocar aqui direitinho na tela. Mas, oralmente, o verbo vir. Vem cá, terror. As segundas pessoas, elas vêm de onde? Do presente do indicativo. Eu venho, tu vens, ele vem, correto? Então, eu venho, tu vens. Se eu tiro essa, fica o quê? Vem tu. Concorda comigo? Beleza. Agora vamos pegar a terceira pessoa. Talvez eu venha, talvez tu venhas, talvez ele venha. Opa, puxo para o imperativo afirmativo na terceira pessoa. Venha você. Já vi que não há, né, compatibilidade entre as pessoas do discurso do verbo com o pronome. Então, vamos esquematizar isso aqui? Olha só. Pegando aqui, então, a gente tem o seguinte, olha lá, vamos pegar aqui, beleza. Então, olha só, presente do indicativo do verbo vir, eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Então, eu corto o S aqui, ó, e vou formar o quê? Vem, tu. Pego o vós aqui e coloco vinde, vós. Tranquilão? Beleza?
O resto vem do presente do subjuntivo. Vamos colocar aqui. Então vai ficar como? Venha você para a caixa, venha você. Venhamos nós. Venham vocês. Venham vocês. Está vendo? O imperativo afirmativo, só copiar o presente subjuntivo. Não venhas, não venha, não venhamos, não venhais, não venham. Tá ok? Beleza. Como a gente montou para você tudo direitinho, a gente vai cortar o S, vai colocar então aí o vem, né? Vem para a caixa, você também marquei para você aí em cor azul, porque é o vem tu, né? E o vinde. E depois nós colocamos aí, ó, venha você, coloquei em cor verde. Então não houve essa compatibilidade, beleza? Imperativo negativo. Aí, de acordo com a norma culta, ficaria como? Ficaria então, ou eu coloco tudo na segunda pessoa, olha só o tu. Vem tu para a caixa, tá vendo, ó? Vem para a caixa tu também, beleza? Ou então, venha para a caixa você também. Aí, a gente sempre comenta, né? Ah, Terror, mas peraí, mas os caras que montaram essa publicidade aí, pô, eles não perceberam isso daqui, que vacilo. Não. É aquilo que soa agradável e que soa menos artificial. Veja só, se a música tivesse lá, venha para a caixa você também, venha. É muito, acaba que um acúmulo de sílabas, e isso harmonicamente não ficaria bom. Uma metrificação, né? Então quem compõe, quem gosta de tocar um violão e tal, observa bastante isso daí. Se eu coloco mais uma sílaba, eu não consigo complementar. Eu não consigo completar aquele verso da música, beleza? Então aqui não soaria agradável, beleza? E o vem tu para a caixa, né? Vem para a caixa tu também. Também não soaria bem, soaria artificial, beleza? Por isso, para agradar o público, acabou colocando uma informalidade, beleza? Então, esse suposto vício de linguagem aqui, ele foi intencional. É justamente para aproximar desse público que quer ali atingir, beleza? Ok, venha comigo para a tela, vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai observar. Nós empregamos o imperativo afirmativo para quê, Terror? Vamos lá. Ele pode ser o quê? Uma ordem. Essa ordem pode ser suavizada. Isso o contexto vai mostrar para a gente. Ela pode também gerar um pedido, uma recomendação, um alerta, um convite, um conselho, súplica. Por quê? Ele é feito diretamente ao interlocutor, aqui soando como uma ordem. Concorda comigo? Beleza. A gente, por exemplo, na aula de período composto por coordenação, a gente comenta essa suavização, muitas vezes, da ordem por meio de uma oração explicativa. Eu poderia falar para você o seguinte, olha, estude, pois a prova está chegando. Pois a prova está chegando, é uma oração coordenada, sindética e explicativa. E qual o papel dela nesse contexto? Suavizar a ordem. Por quê? Colocando o motivo de se estudar. Então, deixou de ser uma ordem para ser um conselho. Tranquilão? Então, a questão nesse caso, né, do imperativo, moçada, que acontece muitas vezes. Muitas vezes a gente acaba não sabendo utilizar o imperativo em determinados momentos, e às vezes a gente perde um pouco a elegância, a gente às vezes perde um pouco também o controle da situação. Há momentos em que a ordem ela é necessária. Quando? Quando ela afeta a segurança, quando de repente você tem que, em determinada situação, você tem que resolver o problema e evitar um mal maior. Então você, nesse caso, utiliza a ordem para, nesse caso, impor a resolução de uma situação logo, beleza? Beleza. Então, às vezes, por exemplo, alguém está perto do fogo, né? Então, saia daí. Então, rapidamente a pessoa vai sair. Se eu, por favor, colocar alguma expressão de gentileza e colocar, de repente, também uma oração coordenada, sindética, explicar. Quando eu colocar a oração, a pessoa já está queimada. Concorda comigo? Então, em determinada situação, a ordem ela é importante, né? Em outras situações, é um pedido, solicitação e assim por diante. Um convencimento também. Beleza? Venha comigo para a tela, vamos lá.
Bom, nesse caso, moçada, vamos empregar aqui, vamos observar com uma questão da banca FCC. Pegando então comigo, vamos analisar aí a questão 23. Veja bem, a respeito do verbo sublinhado, aqui está, afirma-se corretamente. Me ajuda aí. Esse tipo de cordel com proposta social é chamado de cordel engajado e pode trazer política, defesa de causas e críticas sociais para a literatura de uma maneira profundamente envolvente. Afinal, a literatura de cordel é excelente para a transformação da sociedade em uma realidade onde exista mais equidade e respeito pela diversidade. A respeito do verbo sublinhado acima, afirma-se corretamente. O modo imperativo enfatiza o desejo do autor por uma cidade mais igualitária. Por que eu coloquei essa questão aqui para a gente? Porque aqui ele citou o modo imperativo. Neste momento, a gente observou. Aqui nesse caso, moçada, nós temos um modo imperativo onde exista... Está dando alguma ordem, algum conselho? Não. Nós temos, na realidade, aí um presente do subjuntivo. Beleza? Ok, vamos à frente, vamos analisar. Pode ser substituído pelo verbo haver, tanto no singular como no plural? Bom, nesse caso, a gente verá, na aula de concordância, que quando o verbo haver tiver o sentido de existir, ele não pode se flexionar. Então, eu poderia colocar para você aqui o seguinte, há problemas e existem problemas. Então, note aqui que o verbo existir a gente chama de intransitivo e ele vai concordar com o seu sujeito, problemas. Já o verbo haver, neste mesmo sentido, ele é chamado de transitivo direto e problemas não vai ser o seu sujeito, vai ser o objeto direto. Então, esse verbo vai permanecer no singular, coisa que a gente vê na aula de concordância, beleza? Então, não pode o verbo haver ficar no plural. Letra C, o modo subjuntivo, ele está no modo subjuntivo. Reforça o caráter exortativo da recomendação. É uma recomendação de alguma coisa. É um pedido de alguma coisa, terror? Não. É uma instrução, um pedido de alguma coisa? Também não. Não é imperativo, tá legal? Ele é um modo subjuntivo. O caráter exortativo da recomendação passaria uma noção de imperativo, não seria o caso. Letra D, pode ser substituído pela forma existam, sem prejuízo para a correção. Então, você vai notar, na aula de concordância também a gente fala sobre isso, a palavra equidade e respeito é o sujeito que nós temos aqui do verbo existir. E nós comentamos que esse verbo existir, ele é intransitivo. Então, esse verbo pode concordar com o mais próximo, no caso aqui é equidade, ou pode concordar com a totalidade, equidade e respeito. Então, eu posso sim colocar no plural, tá? Existam, não há problema algum. E letra E, o modo indicativo, ele não está no modo indicativo, ele está no modo subjuntivo, presente subjuntivo, assinala a possibilidade de uma nova realidade. Não é esta a ideia, por isso a gente tem a alternativa D de dado como a correta. Beleza? Ok. Vamos pegar mais uma? Vem comigo. Questão 24. Olha só. Para dar conselho aos editores e a quem se interessa por livros, o autor utiliza no imperativo quais verbos? Então ele vai dar um conselho aos editores. E a gente tem que observar quais verbos daqui, mostram essa noção. E aí, ele pediu para a gente identificar o verbo no imperativo. Então, me ajuda aí, olha só. Mas agora, gostaria de dar um conselho aos editores e àqueles que se ocupam de livros. Então, para dar o conselho, tá? Parem de olhar para os infames, sim, infames classificações de livros, para as infames classificações de livros mais vendidos e, presume-se, mais lidos, e tentem construir, em vez disso, na mente de vocês, uma classificação dos livros que exigem ser lidos.
Só uma editora fundada nessa classificação mental poderia fazer o livro sair da crise que, pelo que ouço ser dito e repetido, está atravessando. Então você vai notar que o verbo parar, parem vocês. O verbo tentar, tentem vocês. Tá vendo aí? Então, nesse caso, são os verbos parar e tentar que se encontram no imperativo. Vamos então, observando a alternativa D de dado é a correta. O verbo flexionado de modo idêntico ao do grifado acima está também grifado em. Então, esse verbo aqui, ó, imagine, tá? Vamos lá. Se modas passageiras como as barreiras comerciais podem quase dobrar os preços mundiais dos alimentos 2 vezes em 4 anos, imagine o que um tropeço nos esforços para aumentar a produtividade pode causar. Ei, você, imagine isso. Concorda comigo que nós temos aqui o imperativo afirmativo? Ok. O verbo flexionado de modo idêntico ao grifado acima está também grifado em. Devemos reconhecer alguma coisa. Devemos é presente. Nós devemos sempre fazer tal coisa, né? Beleza? Vejamos neste mapa onde se encontram as terras mais férteis. Vejamos nós. Veja só, moçada, nesse caso aqui é um convite a realizar alguma coisa, não é? Então, o terror de repente é o verbo ver, ele está no imperativo afirmativo, porque eu teria aqui, nesse caso, ó, o presente indicativo seria o quê? Eu vejo, tu vês, tira o S. Vai ficar como então? Vê, tu. Beleza. Como é que ficaria o presente subjuntivo? Ah, rapaz, talvez eu veja, tu vejas, ele veja, nós vejamos. Ah, terror. Beleza. Então vamos lá. Vou pegar o veja e vou colocar aqui. Veja você. Vou pegar o vejamos e vou colocar aqui. Vejamos nós. Está vendo aí? Então vejamos nós neste mapa onde se encontram as terras mais férteis. Opa, pode ser essa daí. Podem ser compreensíveis, aqui é só presente do indicativo. Beleza? Letra D. A produção de alimentos precisa, presente indicativo. Letra E, a rentabilidade na produção de alimentos passou o pretérito perfeito. Então, realmente, ao vejamos, a alternativa B de bola é a correta. Belezinha? Show de bola, vamos à frente, vamos lá. Questão 26. Verifica-se o emprego de verbo no modo imperativo no seguinte trecho. Então, ele suplicou o pretérito perfeito à raposa que fizesse pretérito imperfeito subjuntivo uma segunda tentativa para trazer infinitivo a corça novamente. Vim, pretérito perfeito, trazer boas novas. Por decisão dele, você assumirá futuro do presente do indicativo. E se chegar perto de mim, futuro do subjuntivo, não sairá futuro do presente indicativo. Se você me quer vivo e saudável, ludibrie com palavras a maior corça que vive na floresta. Quer e vive encontram-se no presente do indicativo, tá? Eu quero, tu queres, ele quer. Tá ok? E ludibrie é o nosso imperativo afirmativo. Com isso, a gente tem a alternativa E como a correta. Belezinha? Show de bola! Vamos que vamos. Vamos lá, vamos pegar mais uma aqui. Vamos lá. Questão 27. Olha só, nós temos aqui o seguinte. Atente para os 2 últimos períodos do texto. Então, são esses 2 últimos períodos aqui, tá? De rapazes se querem, né, até estão participando. Flexionando-se as formas verbais na segunda pessoa do plural, mantidos os tempos e modos em que se apresentam, resultará esta sequência. Ah, terror, legal. Vai manter o tempo e modo e ele quer a segunda pessoa do plural, né? Ah, é o vós, tranquilo. Então, vamos lá. Se querem, então veja só que o verbo querer, ele está aqui, né? Então não são todos os verbos que estão mexendo não, tá? Ó.
Se querem que a literatura tenha algum préstimo no mundo de amanhã, reformem, temos o verbo reformar também, o conceito de literatura. Reformem a própria capacidade de admirar e de imitar. Inventem olhos novos ou novas maneiras de olhar para merecerem, depois é um verbo merecer, né? Para merecerem o espetáculo novo de que estão participando. Beleza. Cara, então é o seguinte, a gente viu nessa parte da aula aí o imperativo e ele quer a segunda pessoa do plural, tranquilaço. Vamos pegar o verbo reformar, de onde vem, terror, a segunda pessoa do plural? Opa, tranquilo, ela vem do presente do indicativo, não é mesmo? Então vamos pegar aqui o verbo reformar, que ele quer o imperativo, ó, reformem, inventem, reformar e inventar. Então eu falo no presente indicativo que eu reformo, tu reformas, ele reforma, nós reformamos, vós reformais. Tranquilo, terror? Então eu tiro o S e nesse caso coloco para cá, ó. Reformai vós. Tranquilo. Da mesma forma, o verbo inventar, ele também é de primeira conjugação. Eu invento, tu inventas, ele inventa, nós inventamos, vós inventais. Vai ficar como então? Inventai. Ó, inventai vós. Está vendo? Então nós temos aqui, ó, reformai, inventai. Tranquilo. Reformei, reformeis, reformeis, reformardes, de maneira alguma. Lembra que a gente tem que cortar o S? Ok. Então, a alternativa A, você já sabe por aqui que ela está correta. Olha só, querem, eles querem, mas vós quereis, presente do indicativo, certinho, né? Aqui nós temos para merecerem, um infinitivo aqui, né, ó, merecerem. Eu vou colocar a segunda pessoa do plural para vós merecerdes. Tranquilo, beleza? Com isso, a alternativa correta é a letra A, moçada, tá? Letra A. Questão 28. Então nós temos aqui o seguinte. A frase acima permanecerá correta caso se substituam os elementos sublinhados respectivamente por. Moçada, então aqui pede a correção gramatical, tá? Então nesse caso aí a gente tem que observar, olha só, o não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Está vendo que tudo aqui marcando aí a segunda pessoa? Tá vendo só? Nesse caso, olha só, por que o verbo façam ele está na terceira do plural? Porque o seu sujeito, ele está fazendo referência à terceira pessoa. Não faças, você, então tu não faças aos outros aquilo que tu não queres que as pessoas façam a ti, tá? Então, nesse caso aqui, que os outros façam a ti. Então, é um sujeito elíptico, e ele está retomando outros aí, ó, tá? Como sujeito de fácil. Então, o que você vai notar? Ele tem aqui a flexão na segunda pessoa, está vendo aqui, ó? Aqui na segunda pessoa, aqui na segunda pessoa e aqui na segunda pessoa também, beleza? Ok, show de bola. Vamos então agora analisar o que nós temos na alternativa A. Então, outro detalhe também importante aqui para a gente poder abordar e você não ficar na dúvida, né? Lógico, algumas pessoas já mataram a questão, outros não. Mas olha só, o não faças, ele é um imperativo negativo, não é? Não faças. Se ele é um imperativo negativo, ele veio do presente do subjuntivo, lembra? Ok, terror, tranquilo. Então veja, o verbo fazer, eu falo talvez eu faça, talvez tu faças, está vendo? Ó? Talvez ele faça, talvez nós façamos, talvez vós façais, talvez eles façam. Tranquilo, show de bola. Então, veja, nós pegamos aqui, ó, no imperativo negativo, a segunda pessoa. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Beleza? Ok, se eu tenho não,
eu tenho que manter esse imperativo negativo do verbo fazer. Então eu tenho faça, eu não tenho fazei, porque eu tenho façais aqui, ó. Está vendo só? Então não cabe fazei, isso aí seria imperativo afirmativo, né? Não é este o caso. Fazes seria imperativo afirmativo na segunda pessoa do singular, mas eu tenho queirais aqui, ó, que é o vós, né? Está fazendo referência ao vós. Então não cabe o fazer, a vogal temática E que vem do presente do indicativo, tá? Porque eu tenho um não aqui que é negativo. Pronto. Esse é o primeiro detalhe. Tá legal. Então, terror, pode ser, de repente, o não faça. Ah, terror, beleza. Se for o não faça isso, tem que ser o quê? Não faça você. Não foi o que a gente viu? Não faça você. Beleza. Não faça você. Ei, você, não faça aos outros o que não queiras. Opa, queiras já é de segunda pessoa. Talvez eu queira, tu queiras. Opa, então não combinou. Olha o ti aqui também, ó. Olha o te aqui também. E o faça fazendo referência à terceira pessoa, olha aqui, olha só. Então, nesse caso, a gente também elimina a alternativa P. Beleza? Ok, vamos à frente. Vamos pegar aqui o próximo, façais. Opa, terror, façais tem, ó, para imperativo negativo. Não façais vós, né? Ó, não façais vós. Aí você vai perguntar assim, peraí, terror, mas imperativo não tem que cortar o S? O imperativo afirmativo corta o S lá do presente indicativo, né, que seria fazei vós. Mas aqui é imperativo negativo. Eu tiro do presente do subjuntivo. Está lembrado? Então, talvez vós façais, então não façais vós. Tranquilão? Show de bola, venha comigo, vamos para a tela. Ah, terror, gostei disso daqui, hein? Não façais vós aos outros o que não queirais. É o verbo querer. Talvez eu queira. Talvez tu queiras, talvez ele queira, talvez... Opa, tá ruim aqui de escrever, gente. Talvez nós queiramos, talvez vós queirais, talvez eles queiram. Então, coube aí o verbo queirais, porque ele está no presente subjuntivo, olha só. Não façais aos outros aquilo que não queirais vós. Está vendo? Aquilo que vós não queirais, que vos façam a vós. Rapaz, eu gostei desse negócio aí, ó. Ele tirou o te e colocou o vos. Ele tirou o ti e colocou o a vós. Rapaz, ficou show de bola. Ela está realmente de acordo, né, ó, na combinação de modo... no caso, né, na combinação de verbo e pronomes, todos, né, nesse caso que estão marcados aí, na segunda pessoa do plural. Está vendo aí? Beleza, tranquilo. Nós eliminamos então a alternativa A, B e E. A gente viu aí que de repente pode ser a alternativa C. Vamos olhar aí a alternativa D de dado? Beleza. Não faça, de novo, olha o faça aí, ó, na segunda pessoa, na terceira pessoa, tá vendo aqui, ó? Não faça você. O que quiseres, olha esse S aí, ó, não dá, beleza? Então, neste caso, não vai caber por conta desse Szinho aqui, ó, tá? Porque ele não se refere à terceira pessoa, e sim à segunda, tá? Por isso, a gente também elimina, porque não há combinação aqui. E aí, a alternativa correta qual é? A alternativa C, beleza? Não façais aos outros aquilo que não queirais que vos façam a vós, beleza? Bom, meus amigos, então a gente percebeu, né, como montar o modo imperativo, afirmativo e negativo. A gente aplicou também as questões, né? E agora a gente vai trabalhar, logo no próximo bloco, a gente vai trabalhar a combinação de modo e tempo verbal, coisa que cai muito nas provas da FCC. Aguardo você daqui a pouquinho, vamos lá.